Graças e paz a todos, espero que todos estejam bem. A gente sempre tem falado aqui, quem tem acompanhado os vídeos, já é um assunto bem explicado, bem entendido entre a gente, né? Que o dízimo era comida, o dízimo era um alimento. Lá em Israel, eles receberam a terra de Canaã. Então, pela lei de Moisés, né, Deus mandou que Moisés estabelecesse a eles o dízimo. Dízimo era a 10ª parte de todos os frutos e sementes da terra, dos animais que nasciam. Isso era para sustentar os levitas, né? A tribo de Levi não ganhou terra em Canaã, a terra prometida. Eles herdaram a terra prometida. 11 tribos, era 12. Os filhos de Jacó, os filhos de Israel, eram 12. Então, 11 tribos ganhou a terra lá, recebeu uma parte. E uma tribo não recebeu, a tribo de Levi. Então, os descendentes de Levi, eles cuidavam da tenda sagrada, né? A casa do tesouro mais à frente, né? Que acabou se tornando o templo de Jerusalém. Lá era a casa do tesouro, gente. Pelo amor de Deus. Aí tem uns caras que vêm bater aqui e mandar mensagem, né? Eu não vou mais receber essas mensagens, não. Eu vou bloquear. Porque as pessoas que ouvem essa verdade do Evangelho, elas recebem para elas, né? E elas se alegram com a verdade. O Evangelho quer dizer boas novas, boas notícias, né? Então, essas pessoas, tanto pessoas católicas, pessoas da Umbanda, pessoas que não têm alguma religião, nenhuma religião, fala aqui, até os ateus, eles se alegram com as boas novas, com a mensagem verdadeira do Evangelho. Mas quando você vem aqui falando das boas novas, do Evangelho, falando da suficiência de Cristo, que Cristo removeu aquela antiga aliança que era lá, que não era da gente, era com o povo judeu, com o povo de Israel, não tinha nada a ver comigo, não tinha nada a ver com você, com vocês, com ninguém. Então, quando a gente traz essas verdades, principalmente sobre o dízimo, que é uma questão de dinheiro, o vil metal. Então, um mundo capitalista que só pensa em dinheiro, quando você vem trazendo a verdade do dízimo, explicando para as pessoas que estão sofrendo debaixo desses pastores que aí estão, então esses grandes pastores, esses teólogos, que eles estudam muitos anos, aí depois eles se formam, viram uma profissão, então eles começam a pregar somente velha aliança, aqui, o Velho Testamento. Trazem tudo da lei de novo e coloca lá o dízimo. Para quê? Porque dízimo é dinheiro hoje. Naquela época, lá em Israel, que o dízimo era lá em Israel, não era aqui, lá era comida. As 11 tribos colhiam a 10ª parte uma vez por ano. E eles mesmos comiam lá na frente da tenda. Eles comiam lá o dízimo. Porque dízimo era alimento. Deus fala lá para que haja mantimento. Mantimento, gente, o que você vai no mercado comprar mantimento? Não é arroz, feijão? Então era isso. Mantimento era alimento. Então isso que era o dízimo em Israel. Era a velha aliança. Era o povo judeu. Não tem nada a ver com você e comigo hoje. Não tem nada a ver. Então eles estudam, os grandes teólogos, os grandes pastores, eles estudam tanto para depois vir aqui e colocar isso tudo aqui de novo. Eles sabem que
E em Romanos, o apóstolo Paulo falou que o fim da lei é Cristo, porque a lei não é para nós, era só para o judeu. O fim da lei é Cristo. Eles sabem disso, eles estudaram para isso. Sabem que é errado, porque o dízimo era lá, não era aqui. E era comida, não é dinheiro. Mas eles estudam. Depois estão aí vendendo curso. Aí forma milhões e milhões de pregadores de Velho Testamento, de lei. Formam milhares de pregadores e, claro, com isso, cada curso que vende é R$1.000, R$2.000, R$3.000, né? Então, tudo gira em torno de dinheiro, de lucro. É claro que se eu quisesse, eu não sou pastor, eu não sou nada. Eu venho aqui, eu estou aqui dentro do meu quarto falando aqui a verdade para você, para que você saia desse engano. Porque eu prefiro, como eu já disse, prefiro estar dentro do meu quarto sozinho, né? Eu e a Jenny aqui, mas eu prefiro estar aqui sozinho falando a verdade do que estar numa tribuna de honra e enganando o povo para ganhar dinheiro. De que adianta? De que adianta? Que galardão eu terei quando chegar lá no céu diante de Deus? Eu sabendo da verdade, eu usar isso aqui para mim me enriquecer. Ó, Malaquias 3:10, você tem que dar o dízimo. Mas era lei, gente. Isso aqui era para Israel, não era para mim. O que tem para mim aqui está no Novo Testamento aqui, ó. As cartas de Paulo que doutrinam. Tem parte que é doutrina para mim, tem coisa que era local, então eu cato o que é para mim. Então, se aqui diz que o fim da lei é Cristo, então eu não posso ir lá pegar as coisas da lei e trazer para a igreja de novo, como o dízimo, o batismo em água, a ceia, que era a Páscoa. Eu posso falar que é uma santa ceia, Jesus estava comendo a Páscoa do judeu lá, era lei. O que adianta, gente? Que vida que eu estou vivendo? O que eu estou fazendo com vocês e comigo mesmo? Se eu estou aqui trazendo engano. Então esses aí vêm bater na gente. Vem bater, manda mensagem no WhatsApp falando, você não estudou, você não é teólogo, você não fez curso, mas eu sei ler, eu sei escutar a Bíblia, eu sei ler, eu sei ouvir a voz do Espírito Santo. Que adianta eu estudar e depois vir aqui enganar o povo? Não adianta de nada, eu estou correndo em vão, né? O que eu estou fazendo aqui então? Isso aqui para mim não tem validade alguma, então. Se eu estou vendo aqui que fala que o fim da lei, a lei do quê? A lei do judeu lá, que era dízimo, batismo em água, dar pão com suco, que era Páscoa. Então, de que adianta, gente? Se aqui está falando que tudo aquilo da lei morreu na cruz, eu subi na cruz de novo, peguei, vocês subiram na cruz, pegaram lá de volta o que Cristo encravou na cruz e pôs dentro da igreja. E não é para salvação das pessoas, para a pessoa crescer no conhecimento e na fé. É só para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro. Vai fazer uma campanha aqui. A queda do gigante. O gigante caiu. Quanto tempo que o gigante caiu? Quando foi que Davi derrubou aquele gigante lá? Não, o gigante está de pé de novo. Levantaram o gigante. Golias levantaram de novo. Ó, campanha da queda do gigante. Poxa vida, meu Deus. A queda do gigante. Você tem que fazer aqui. Não pode faltar. 7 dias de campanha. Traz um voto com R$10. Ué, eu vou pagar para derrubar o gigante? Vou comprar uma funda e umas pedrinhas então para me derrubar o gigante? Meu Deus do céu. A fé de Abraão. Fé de Abraão. Só para quem tem fé. Quem tem fé vai vir pegar aqui um voto. Pega aqui. E vai colocar R$10 e trazer aqui. Quem não tem fé não vai pegar. O que eu estou fazendo com isso? Né? Santa Ceia oficial. Pão com suco. Era Páscoa. Se você não tomar, você não tem comunhão com Deus. A comunhão não é na cruz de Cristo. É você comer um pedaço de pão com fermento da padaria, tomar um suquinho de uva e ter que trazer aqui o voto oficial de R$10. Meu Deus do céu, o que eu estou fazendo na minha vida se eu colocar tudo isso aqui hoje para você, para todo mundo que está ouvindo, assistindo esse vídeo aqui?
É o que eu falo, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Todo mundo tem isso aqui dentro de casa. Vocês têm isso aqui. Vocês têm uma Bíblia. Leia a Bíblia, né? Não fica nesse engano. Sai desse engano, né? Não adianta de nada eu estudar, fazer curso. De que adianta eu estar aqui todo dia, toda minha madrugada aqui, eu estudando essa palavra aqui, sem enxergar, eu não enxergo, eu não enxergo. Eu não vejo o que está escrito aqui, mas eu pego um aplicativo, eu tento, faço de tudo para trazer aqui para você a verdade. A verdade. Não adianta eu estudar aqui madrugada toda, estudando, ouvindo, para trazer. Chega aqui e falar para você, ó, a minha conta do Pix está aí, eu sou pastor né, da igreja do Pica-Pau, e a igreja do Faz de Conta, e manda para mim um Pix aí de 10%. Eu, são merecedores do inferno esses aí. Vamos ler aqui de novo. Ó, mas é para a obra de Deus. A obra de Deus, poxa, então, no princípio criou Deus os céus e a terra vazia e sem forma. Deus criou os céus, a terra, tudo que neles existe, e no sétimo dia Deus descansou de toda a sua obra, né? Então, o que ficou faltando pagar lá que Deus criou? Faltou pagar o mar que ele criou? Faltou pagar as árvores que Deus criou? Faltou pagar o céu que ele criou? Faltou pagar... O que faltou pagar aí que eu tenho que pagar para ajudar a obra de Deus? Que a obra de Deus está concluída. Deus concluiu a sua obra. No sétimo dia ele descansou. Então, quem que eu tenho que pagar aqui para a obra de Deus? Se a obra de Deus já foi feita. João 6. Vamos mostrar aqui que é a obra de Deus? Qual é a obra de Deus? O que Deus quer? Jesus estava pregando lá para os fariseus, para os mestres da lei, para os judeus e para os seus próprios discípulos, que também não entendiam Jesus. Aí eles perguntaram aqui, o que Deus quer que a gente faça? Qual é a obra de Deus? Foram que perguntaram. Jesus calmamente falou, a obra de Deus é esta. João 6, capítulo 19. Começa lá no 18, né? João 6, 18, aqui 19. Ele quer que vocês creiam naquele que ele enviou. Respondeu Jesus. Qual que é a obra de Deus? A obra de Deus é que você creia naquele que ele enviou. Creia em Jesus. Então, para mim fazer com que você creia em Jesus, eu tenho que pedir dinheiro? Eu tenho que vir aqui e falar, gente, Jesus é o Filho de Deus, ele veio, ele morreu numa cruz, né, para perdoar os pecados daqueles que viviam debaixo da transgressão da lei, os judeus, né, porque ele veio, ele derramou o seu sangue para perdoar, né, os pecados dos judeus, porque os judeus viviam debaixo da lei, eles transgrediam a lei. E João mesmo disse que o pecado era a transgressão da lei. Todo aquele que falhava em qualquer que seja o preceito da lei, que era 613 ordenanças da lei, quem falhasse em um, cumprisse 612 e falhasse um, estava debaixo de transgressão. Então todos eles, os judeus, que tinham a lei de Moisés, todos eles estavam, até o sacerdote, estava debaixo de transgressão. Então, quem estava debaixo de transgressão estava em pecado. Então, eles derramavam sangue de bodes, de ovelhas, de cordeiros lá, de cabras, para perdão de pecado. Só que o sangue de animal não perdoa o pecado de ser humano. Cristo, então, Deus, o plano de Deus era enviar Cristo como um ser humano para representar o ser humano, né? Ele veio como o cordeiro, né? Para ser morto naquela cruz, sem pecado. Ele cumpriu todas as... Ele não falhou, né? Ele cumpriu toda a lei. Ele cumpriu toda a lei, o único que cumpriu a lei. Então,
ele morrendo na cruz, ele deu o seu sangue, né, para tirar o pecado daqueles judeus, de todos aqueles judeus que estavam debaixo de transgressão. Ele cumpriu a lei no lugar deles. Ele representou os judeus naquela cruz. E nós que estávamos afastados, distantes, sem Deus no mundo, né, fomos achegados a Cristo pelo teu sangue. Mas o sangue de Cristo foi derramado para tirar o pecado, a transgressão da lei, dos que estavam debaixo daquela lei. Né? Eu e você não estava debaixo da lei, porque a lei era para o judeu. Nós estávamos sem Deus no mundo e distantes. Pela fé, você crendo nisso, você se achega a Cristo. Você crendo em Cristo, você tem o perdão das suas falhas, porque o pecado era a transgressão da lei, você não vivia debaixo da lei. Então, que pecado você tem? Eu posso falar que você é maldito pecador, transgressor da lei. Não, eram os judeus, não você. Então, quando nós nascemos, Cristo já tinha morrido na cruz, nós se achegamos a Ele pela fé, pelo seu sangue, né? Nós cremos, eu creio, que Jesus era o Filho de Deus que veio, que viveu entre os judeus, que morreu naquela cruz, e pela minha fé nele eu sou salvo. Como ele disse, aquele que crê em mim será salvo. Né? Então, é isso. Você deve crer nisso. Que Jesus é o Filho de Deus. Ele ressuscitou. Ele estava junto ao Pai. Então, é isso. Essa é a obra de Deus. Fazer com que você creia em Jesus. Que Jesus era o Filho de Deus. Ah, mas é obra de Deus. Aqui está falando que a obra de Deus é o quê? É fazer com que você creia no Filho dele, em Jesus. É muito fácil. É muito fácil. Porque você... Eu não estou falando mal aqui de igreja. Eu estou falando aqui desse engano. Porque a gente recebe a mensagem aqui xingando a gente. E quem manda a mensagem xingando a gente é um pastor de igreja. É um pastor. Então, ninguém vem xingar a gente, que a gente está falando a verdade. Quem vem xingando não é o pastor. O dízimo é da lei. É lei, você tem que dar. É a lei. Pô, mas é a lei do judeu aqui, ó. Não é para mim. Eu tinha que sustentar o levita. Só o levita tinha direito, por herança, de receber o dízimo. Então, você que cobra, você é levita? Você é descendente de Levi? Você é judeu? É descendente de Levi lá? Então você não crê que o fim da lei é Cristo? Para você, Cristo não morreu naquela cruz? Ele não pregou na cruz aquele escrito de dívidas que era aquela lei? Então você não crê no Evangelho? Você não crê no Cristo ressuscitado? Você não crê na cruz de Cristo? Porque você fazendo assim, trazendo de novo todos esses preceitos da lei, você está dizendo que Cristo morreu em vão. Morreu em vão. Porque você está trazendo de novo tudo isso aqui. De que adiantou a morte de Cristo na cruz? O que adianta você ter isso aqui então na mão? Que não vale de nada então. Para você não vale. Para você isso aqui não vale. Você não crê nisso aqui. Você fala que isso aqui é Bíblia Sagrada. Mas você não respeita isso aqui. Você não tem temor a Deus. É complicado, gente. Porque o triste é isso. Porque quem manda aqui xingando quem está falando essas verdades aqui são eles mesmos. São os próprios pastores, né? Mas é lei. O dízimo é lei. Está lá na Bíblia. Está na Bíblia, tá? Mas aonde que está? Está no Velho Testamento. O Novo fala, Abraão deu dízimo. Já expliquei, tem um vídeo explicando. O que era o dízimo de Abraão? Ele estava representando a tribo de Levi. Era uma sombra daquilo que viria, como Cristo. O derramamento de sangue de bodes, de animais, era uma sombra de Cristo no Antigo Testamento. Então quem escreveu lá também que Moisés deu dízimo, que Abraão deu dízimo, foi quem? Foi Moisés. Quem trouxe o dízimo e a lei? Moisés. Então, quando Moisés escreveu lá falando que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, o Moisés estava falando que você tinha que dar o dízimo. Quem escreveu aqui foi Abraão, foi Moisés. Oh, meu Deus, perdão. Tô coisado.
Vamos lá então. Ele fala que é lei, mas é lei, é lei. Era lei para o judeu. Não é para mim e para você. E para nós, quando nascemos, já não havia mais a lei, porque a lei foi removida na cruz. Colossenses 2,14, vamos lá? Vamos ler de novo, gente. Porque para mim e para você que está aqui todo dia, é normal esse texto entre nós aqui, né? Todo mundo já conhece, já entendeu. Mas esses aí, tem algumas pessoas que estão chegando aí, hoje, né, que não sabe ainda, tá lá, né, ainda preso nessas coisas. Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Vamos rever isso, ó. Aqui. E anulou a conta da nossa dívida. Nossa aqui, porque Paulo também viveu lá, né, na época da lei. Paulo também era judeu. Então ele está falando aqui que Cristo tinha anulado a conta da nossa dívida, dos judeus. Ele se pôs aqui porque ele era judeu. Não para você e para mim. E anulou a conta de nossa dívida com os seus regulamentos que éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando-os prisioneiros no seu desfile de vitória. Então, aqui está dizendo que Cristo encravou a lei na cruz, né? A lei ele encravou na cruz, humilhando os poderes. Quem eram esses poderes? Os sacerdotes, os mestres da lei, que eram os poderes da época. Ele humilhou eles com a sua vitória na cruz do Calvário. Então, anulou ou não anulou? Se Cristo pregou lá na cruz esse escrito de dívidas, ele anulou isso. Então, você subiu lá naquela cruz, tirou de novo aquilo que ele pregou lá na cruz e colocou de novo dentro da sua igreja. Vamos ler de novo Romanos. Aqui todo mundo já sabe, é isso que eu estou falando, gente. Eu, você que está aqui todo dia, já conhece, né? Então isso aqui é para quem ainda não entendeu, né? Para esses que estão aí xingando, e tem pessoas que ainda falam, eu quero entender isso, né? Romanos, capítulo 10, verso 4. Vamos ver o que Paulo fala aqui. Olha aqui. Você fala, você não, perdão, gente. Esses aí, esses grandes teólogos, esses mestres da lei aí de hoje, esses grandes pastores, você fala que o dízimo é lei. Não, é lei. Tem que dar porque é lei. Beleza. Olha aqui, Romanos 10, capítulo 10, versículo 4. Por quê? Com Cristo, a lei chegou ao fim. Chegou ao fim ou não chegou? É lei? Mas aqui está falando que com Cristo isso chegou ao fim. Então, antes de você já me mandar um WhatsApp lá me xingando, porque eu estou falando isso aqui de novo, né? Leia o que eu estou falando, passando para você aqui. Eu aqui, sem enxergar direito, né? Eu estou aqui mostrando para você, né? Você com 2 olhos bons, que enxerga, que tem muito conhecimento, é estudado, é teólogo, sabe tudo de aramaico, hebraico, satanaico, sei lá o que você...
Você não entende isso aqui? Porque com Cristo a lei chegou ao fim. Chegou ou não chegou? Se para você não chegou, você não crê em Cristo. Porque com Cristo a lei chegou ao fim. E assim, os que creem é que são aceitos por Deus. Porque com Cristo a lei chegou ao fim. E assim, os que creem em Cristo é que são aceitos por Deus. Bom, então acho que nem precisa mais falar sobre esse assunto. Tem muitos vídeos meu aí aqui no canal, né? Você que não entendeu ainda, que está lá que o pastor está falando, que você é obrigado a dar o dízimo. Se você não der, eles lê Malaquias 3:10 e fala que tem um demônio lá. Vamos lá de novo, né? Eu sei que é chato eu estar voltando aqui toda hora, mas para quem ainda não entendeu, eu espero que o Espírito Santo, eu espero que Deus abra o entendimento dessas pessoas também, né? Por isso que eu estou aqui todo dia aqui ao meio-dia fazendo isso aqui. Se Deus me der saúde e força, eu vou voltar aqui todo dia falar isso aqui. Malaquias, isso aqui, gente, é o livro da lei. Isso aqui é Malaquias ainda, é lei 3, versículo 10. O pastor usa isso contra você lá. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, à casa do tesouro, para que haja bastante comida, mantimento na minha casa. Ponham à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Entendeu? E aqui está falando aqui embaixo. Não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações e as suas parreiras de uvas darão muitas uvas. Tá vendo? O devorador. Deus ia repreender o devorador, né? É isso que está dizendo aqui. Eles não estavam dando mais o dízimo, que era da lei de Moisés, que era para o judeu, para Israel, para sustentar a tribo de Levi, os levitas, que era somente os levitas que podiam cobrar dízimo. Ninguém mais, nem eu, nem você, nem Joaquim, nem esses teólogos. Era somente os levitas que tinha por direito, por herança, cobrar esse dízimo. Dízimo não era dinheiro, era comida, pelo amor de Deus. Isso era da lei, nós já lemos aqui agora, Romanos 10:4. O fim da lei é Cristo. Lá no Colossenses 2:14, né? Ele encravou na cruz o escrito de dívidas, acabou a lei. Então aqui nós vemos aqui, ó, Malaquias, volta lá o texto, então, já que eles falam assim, não é Malaquias 3:10, é lei. Deus falou, tem que dar. Onde é a casa do tesouro? Aqui. Onde era a casa do tesouro? Era o templo lá em Jerusalém. Existe ainda o templo lá em Jerusalém, a casa do tesouro? Ainda existe? Então a casa do tesouro é onde aqui que Deus está falando aqui? Era lei. Nós já sabemos aqui, nós aqui que estamos reunidos aqui já sabemos. Era lei lá, acabou lá. Onde era a casa do tesouro? O templo de Jerusalém. No ano 70, Deus derrubou o templo de Jerusalém. Né? Deus derrubou aquilo. Deus não queria saber daquilo. Acabou o templo de Jerusalém. A casa do tesouro, o próprio Deus fez juízo, porque diz que o juízo começaria pela casa de Deus, pelo templo. Pelo templo. Né? Então o templo lá, a casa do tesouro, caiu.
Aqui estava dizendo para levar mantimento, mandioquinha, batata, comida para o templo, para a casa do tesouro, lá em Jerusalém. Aonde você leva hoje o dinheiro que eles pedem? Onde é a casa do tesouro? É a Deus é Amor? É a cristã? É a Igreja Católica? É a Assembleia de Deus? Muitos outros ministérios que tem aí hoje falando que lá que eles são a casa do tesouro? É a casa do tesouro mesmo, que virou uma casa de tesouro. O que mais lucra hoje é a igreja. Se o Ministério Público entendesse disso aqui, ó, eu acho que tinha fechado tudo isso aí. Tinha fechado tudo. Aqui, ó. Volta, então, Malaquias. Sai lá do 3:10, que eles não saem disso. Sobe lá para o capítulo 1 de Malaquias. Para quem é essa mensagem aqui? Para quem Deus manda Malaquias trazer essa mensagem? Para quem o profeta está trazendo essa mensagem? É para mim? Para você? Esta é a mensagem que o Senhor, Deus, mandou Malaquias entregar ao povo do Brasil, o povo da Alemanha, do Japão, Oxente, né? de Minas, da Bahia. Olha aqui. Esta é a mensagem que o Senhor com letra maiúscula, o Deus, Criador dos céus e da terra, mandou Malaquias entregar ao povo de Israel. O Senhor diz ao seu povo de Israel. Esta é a mensagem que Deus, o Senhor, mandou Malaquias entregar ao povo de Israel. Isso aqui é Malaquias capítulo 1. Então, Malaquias 3:10 é a continuação disso. Com quem que Deus mandou Malaquias falar? Com quem que Malaquias está falando lá? Trazei os dízimos à casa do tesouro. Com Israel. Então, é isso, gente. Eu espero que o Espírito Santo fale cada vez mais ao seu coração e que você entenda, né? Mais uma vez, que tudo isso era uma ordenança ao povo de Israel. Quando Cristo veio, ele deu fim a tudo isso. O fim da lei é Cristo. Para justificação, para salvação de todo aquele que crê. Não por obras, para que ninguém se glorie disso. Então, é isso. Eu fico sem palavras, né? É muito triste você tentar trazer isso aqui, com muita dificuldade, e receber tanta paulada, tanta porretada, né? Desses que dizem que são os irmãos que amam, que pregam a verdade, que pregam, né? Deixa eu te dizer mais uma coisinha antes que acabe o meu tempo aqui. A coisa mais fácil hoje de se fazer é você abrir uma igreja. Você vai lá registrar no cartório. Eles perguntam se tem fins lucrativos. Claro, você vai dizer que não, porque dizem que não tem fim lucrativo, não é para ganhar dinheiro. Não tem fim lucrativo. Você registra o nome, você sai de lá legalizado, com autorização. Você abre lá um salão e lá você estabelece a lei de Moisés, que é um dízimo, que não é comida lá é dinheiro agora, e fala, você tem que dar 10% aqui, porque é lei. Se você não der, o devorador vai na sua casa, na sua empresa. Se você não der 10%, você está roubando a Deus.
Então, enche lá de pessoas enganadas por essa mentira, porque isso era para Israel, não para você. E se lucra muitos e muitos milhões e milhões e bilhões de reais em nome de Deus. Só que este Deus não é o Deus soberano, todo-poderoso, criador do céu e da terra. Não é. O Deus que queria e gostava de dinheiro era Deus Mamão. Então, se abre isso aí em nome de Mamão. É muito fácil. É muito fácil. Eu podia fazer isso? Podia. Muito, muito claro, muito óbvio. Qualquer um me unge, joga um óleo na minha cabeça, sem entendimento, que isso também era lá em Israel, era da lei. Me joga um óleo na minha cabeça, diz que eu sou ungido agora pastor, né? Eu não conheço nada de Bíblia, não sei nada do Evangelho, vou pregar lei e cobrar dinheiro. Seu e de todo mundo. Por isso que em cada esquina que você passa, tem 3, 4, 10 igrejas. É bom porque as pessoas estão lá com depressão, estão em casa sem ter o que fazer, muitas pessoas nas drogas, na bebida, e procuram uma igreja. E lá elas ouvem, sim, que Jesus é bom, que Jesus pode mudar a sua vida, que Deus é bom. E isso pode muito ajudar as pessoas são ajudadas. Muitas vão lá com fé, com muita fé, e Deus se agrada dessas pessoas, né? Mas deste engano, Deus não está nisso. Deus não está nisso. Ele se entristece muito com isso. Mas Joel, tem que pagar o aluguel. Tem que cobrar dízimo para pagar aluguel. Não. Todo brasileiro hoje, quase que todos eles, pagam um aluguel, né? Aluguel não tem nada a ver com dízimo. Dízimo era alimento da terra, comida. Então, quase que todos os brasileiros hoje pagam um aluguel. Então não é desculpa. Tem que pagar a conta d'água. Todo brasileiro hoje, você que está me assistindo, paga aluguel e paga água. É apertado, mas paga. Mas não precisa usar a palavra de Deus para roubar as pessoas, dizendo que vai pagar um aluguel. Se eu fosse abrir uma igreja aqui hoje, o que eu ia fazer? Eu falo assim, eu vou cobrar o dízimo para pagar aluguel e água. Não. O aluguel tá lá um aluguel de R$1.000. R$1.000 de aluguel. Eu tenho 10 membros. Eu peço lá, gente, vocês podem ajudar a pagar o aluguel? Cada um dava R$100, a gente pagava o aluguel. Tá resolvido o negócio. Eu tenho 20 membros, 20 pessoas na igreja. Eu cobro, gente, me ajuda? R$50 de cada um, pagava R$1.000 de aluguel. E assim consequentemente, né? Então isso não é desculpa para trazer a lei, um engano aqui, uma coisa que não é para hoje, para cobrar dízimo. Porque numa igreja que tem 50, 100, 1.000 membros, cobrando 10% de cada uma delas, tocando um terror, falando que estão roubando a Deus, que é lei que é obrigada a dar 10%, senão o demônio devorador, que era um gafanhoto, você já sabe, vai lá destruir a sua casa, a sua família. O que eu estou fazendo com isso? Enganando, roubando o povo com essa mentira, não é? Vocês entenderam isso? Vocês já entenderam, né? Então eu tenho que colocar a pessoa debaixo de medo. Se você não tomar a ceia, que era uma Páscoa que Cristo comeu, eles falam que é uma santa ceia. Não era Páscoa. Lucas 22. Cristo comeu a Páscoa dos judeus, era lei também. Eu trago também para dentro da igreja de novo. Ó, Santa Ceia todo primeiro domingo, que é quando a pessoa recebe lá o pagamento. Tem que dar um voto da Santa Ceia de 10, 20, 30 reais, não sei.
Então, eu estou falando lá que Cristo morreu de novo, né? Toda vez que come o pão e toma o suco, está anunciando a morte de Cristo. Então, eu falo que se você não tomar a ceia, você não tem comunhão. Se você não obedecer, você não pode usar bermuda, não pode isso, não pode aquilo, não pode. Tem que estar na igreja obrigado 4 vezes por semana. Quem não for 4 vezes por semana não tem comunhão, está afastado, fica de banco, fica de castigo. Então, é muito fácil. Isso é muito fácil. É muito fácil de fazer, né? Posso prender você e você nem percebe. Se você não tiver o entendimento daqui, ó, da palavra de Deus, se você não ler isso aqui, não entender, eu posso muito fácil, muito simplesmente eu chego aqui e escravizo você, você nem percebe. Porque eu vou usar a Bíblia. Tá na Bíblia. Tá na Bíblia, mas é para mim? Não, não é. Então, questione, pergunte. Fala, mas tá aqui, mas não é para mim. Então, se tá, é aqui, era lei, tem que dar. Então, a lei lá mandava também você matar um boi, derramar o sangue lá no altar. A lei mandava você matar uma ovelha, derramar o sangue lá para o perdão de pecado. Porque se você traz aqui de volta o dízimo, que é dinheiro, porque não traz aqui para matar, tem que matar boi porque está na Bíblia. Tem que derramar sangue porque está na Bíblia. Tem que matar um cabrito, tem que matar uma ovelha. Tem que guardar sábado. Tem que fazer a festa de Pentecoste, a festa das barracas. Tem que circuncidar os irmãos da igreja. Então traz tudo da lei. Então não traz uma coisa só que fala de dinheiro. Traz tudo da lei de volta. Traz tudo de volta. Vocês não creem em Jesus mesmo? Vocês não creem no feito da cruz de Cristo? Na graça de Deus? Vocês não creem que o fim da lei é Cristo? Traz de volta, então traz tudo. Traz tudo. Leva um boi lá, derrama o sangue aqui em cima aqui do altar. Derrama aqui o sangue do boi, da cabra, da codorna, da ovelha. Né? Vocês não creem no feito da cruz, que Cristo fez na cruz. Para vocês não tem valor nenhum. Então volta, traz todos os rudimentos aqui. 613 ordenanças da lei de volta. Não traga só dinheiro, traga toda a ordenança da lei. Né? Ó, que Deus continue falando ao seu coração. Deus abençoe a sua vida e a sua família.